Nós já estamos agora há mais de 3 meses celebrando o culto interativo online. Desde que começou a pandemia, nós tivemos que nos reinventar e pensar outras formas, né? E o fato da gente poder estar aqui agora é resultado desse esforço de adaptação que nós fizemos, então, né? E surgiu a ideia de a gente fazer um vídeo um pouquinho explicando como é que é a dinâmica, o que envolve para que esse culto de fato pudesse acontecer, para você que nos acompanha, que nos assiste, para você membros das nossas comunidades ter ideia um pouquinho de como tudo isso, o que tudo isso envolve para que a gente possa estar junto celebrando o culto nesse grupo ou assistindo o culto depois, né? Então, dizer assim que por que a gente decidiu celebrar o culto num grupo de WhatsApp, né? Nós pensamos assim que seria a forma onde a gente conseguiria uma maior interação com as pessoas, pelo fato de cada comunidade já ter o seu grupo de WhatsApp, de muitas pessoas já participarem de um grupo de WhatsApp e ali interagirem, discutirem, né? Então a gente trouxe o culto para dentro dessa realidade virtual de grupos de WhatsApp que a maioria das pessoas já conheciam, né? A cada semana, então, tem todo um processo para que a gente chegue no domingo podendo celebrar o culto. Normalmente, assim, na terça-feira, missionária Ana Aline, pastor Flávio e eu já nos reunimos virtualmente e combinamos os detalhes do culto, planejamos o culto, quem vai fazer qual parte, quem assume o quê, quais membros, quem pessoas, quem a gente vai envolver nas partes do culto. Isso tudo a gente decide então nessa reunião já mais ou menos no início da semana. Depois de decididas essas questões, então vem a parte de fazer os contatos com os voluntários, com as pessoas que se dispõem e aceitam ajudar. Então, cada um de nós faz contato com membros das suas comunidades, perguntando se querem ajudar. E uma coisa muito bonita que tem acontecido é que um grande número de pessoas, já antes que a gente pergunte, já tem se oferecido para ajudar no culto. Isso é muito bom, facilita o nosso trabalho, inclusive. Depois desses contatos feitos, vem a parte então do preparo especificamente de cada parte do culto. Quem ficou responsável pela pregação envolve todo o estudo, o preparo da pregação, assim como uma pregação presencial, né? Não tem diferença, né? Envolve todo o preparo igual, como as demais partes do culto também. Assim como também quem vai apresentar uma música, compartilhar uma música também precisa ensaiar, precisa saber fazer isso, né? Então tem toda essa parte do preparo, né? Depois do preparo vem a questão da gravação propriamente dita. Então, cada um na sua casa, no seu lugar, grava aquilo que preparou, a parte que ficou responsável, e aqui você pode ter um pouquinho da ideia do que isso envolve nessas imagens que você está vendo para a gravação. Esse culto aqui, a gente gravou a pregação aqui na comunidade de Pato Branco. Você pode ver que envolve questão de luzes, de equipamentos, né, de toda uma organização, um preparo prévio também para a própria gravação. Inclusive, agradecer a Gisele, que me empresta sempre o ring light dela, que é essa luz redonda, que possibilita um efeito muito bonito, uma qualidade bacana na imagem. Eu mesmo esses dias montei também um refletor aqui de uma caixa de papelão, improvisando, e ficou um refletor bonito aqui para clarear a imagem, também para fazer o culto de maneira melhor ainda aqui, né? Depois então de gravado o culto, tudo isso precisa ser baixado, colocado no computador, né? E a gente vai recebendo assim também de cada membro, de cada colega que vai fazendo suas partes, e precisamos organizar então todos esses arquivos numa mesma pasta dentro do computador para conseguir montar o vídeo então propriamente do culto na edição. E a parte da edição é o que assim consome bastante tempo. Graças a Deus o Diego tem me ajudado na edição do culto também. E a gente então precisa dizer para o computador quais partes colocar onde, né, para montar o vídeo como um todo. Para você ter uma ideia do nível de informação que tudo isso é, quando você olha para uma imagem na tela do seu celular, você vê mais ou menos 2 milhões de pixels, 2 milhões de pontinhos de luz na sua tela. Esses 2 milhões de pixels, eles trocam a sua luz, eles piscam, digamos assim, 30 vezes por segundo. E aí você multiplica esses 30 vezes por segundo pelos minutos, né, que demora o culto, que a gente tá junto aí. Então, é muita informação que você
está tendo ali na tela do seu celular. E tudo isso então exige do computador, exige que a gente faça essa montagem, né, para que isso possa acontecer. Parece rápido, né? Parece tudo tão orgânico, tão fluido, mas tem todo esse preparo, tem toda essa, quase que dá para dizer assim, essa programação para que isso chegue dessa forma. Depois do culto pronto, então editado, exportado, um arquivo só feito, ou vários arquivos, né, conforme a gente posta, ele tem que ser postado no YouTube para que na hora do culto a gente pudesse colocar esse link, onde você toca e você assiste a parte do culto, ou quem assiste depois assiste o link do culto todo, né? Depois de postado então no YouTube, a gente se encontra no culto às 9 da manhã ou às 19, então para celebrar o culto junto, para a gente interagir, para a gente assistir essas partes gravadas e interagir aqui no grupo. Esse momento que tem sido tão agradável, tão reconfortante, tão animador, né, tão fortalecedor e edificante da nossa fé. Então esse é mais ou menos assim o processo que vai durante a semana para que não chegasse no domingo e o culto pudesse estar sendo pronto, apresentado então aqui, celebrado junto contigo. Diante de tudo isso, eu quero mencionar alguns agradecimentos, né, a pessoas que possibilitam que o culto tenha acontecido dessa forma. Primeiramente, eu quero agradecer a equipe aqui do culto, organizadora do culto interativo, a missionária Analine, pastor Flávio, também o Diego, que como eu falei, tem ajudado ele ajuda na gravação, ele ajuda na edição, ele ajuda depois na postagem dos links no culto, então muito obrigado, Diego, pela tua ajuda aí, é especial. Dentro da equipe da organização ainda está a Gisele também, que faz as boas-vindas, né, que manda a mensagem, se dispõe a ajudar as pessoas que estão entrando com alguma dúvida, né, a Gisele e o Fernando, então na equipe de recepção ou de boas-vindas do culto, vamos dizer assim. A Adriane, que coordena a equipe do culto infantil, que tem todos os voluntários da equipe do culto infantil também. O Renato, que coordena a equipe de oração, né, que ora pelos motivos colocados no culto, então durante a semana e faz algum contato também. Esses eu chamo assim da equipe da organização do culto. Embora que, se a gente fosse fazer o levantamento, esses dias eu contei, são mais de 20 pessoas envolvidas para fazer esse culto acontecer, né? Desde os voluntários, da equipe, do pessoal que ajuda, então é um bom número de pessoas que está envolvido, possibilitando aqui. Então agradecer assim também aos voluntários, a você que tem mandado músicas, que tem participado na leitura e em outras partes do culto, muito obrigado por essa participação, é muito especial poder contar com a tua ajuda, ok? Também não esquecer das pessoas que preparam o ambiente do culto onde a gente vai gravar, sempre porque a igreja onde a gente vai gravar tem que estar limpa, tem que estar organizada, então até isso, né, envolve o preparo do culto. Eu quero aqui mencionar um agradecimento bem especial também para a paróquia aqui de Pato Branco, especialmente, e também extensivo para a paróquia de São João e o Segundo Campo de Dois Vizinhos. Pelo seguinte, todo o suporte, o aporte, vamos dizer assim, que possibilita que a gente esteja fazendo isso vem das nossas respectivas paróquias, que começa já pela própria questão de manter o nosso salário, que a gente chama de subsistência, né? Eu, como pastor, eu posso estar me dedicando isso de tempo integral, porque eu recebo, sou mantido, né, pela paróquia que me contratou, vamos dizer assim. E a paróquia, claro, ela só consegue fazer isso pela ajuda das comunidades, que é ajudada pelos membros na sua contribuição, né? E aqui, especialmente a paróquia de Pato Branco, eu quero mencionar assim, um agradecimento que, desde que eu estou aqui, eu sempre percebi assim, uma clara visão de investimento e de apoio nos trabalhos. Por exemplo, uns meses atrás, quando o Osvino, então, que era presidente da paróquia, junto com o então tesoureiro Bruno, decidiram colocar uma internet boa aqui na paróquia. E isso, não sabia-se da pandemia, isso hoje está sendo fundamental para a gente ter a velocidade na hora de postar os cultos. Para você ter ideia, cada parte do culto que a gente compartilha aqui é o equivalente a dados que caberia num CD, mais ou menos. Lembra mais ou menos do CD, aquele que a gente ouvia música, né? E o culto todo que a gente posta é equivalente a uns 3 ou 4 CDs cheios de dados aquele. Então, se fosse postar isso no YouTube, numa internet lenta, a gente gastaria horas só postando esse vídeo, né? Então, obrigado pela visão já no passado de investir nessa questão da internet.
O celular com que a gente grava partes do vídeo também é uma aquisição em parceria da paróquia, junto com o meu investimento pessoal, então possibilitando isso também. Esse microfone que eu estou usando, também investimento aqui da paróquia. E agora, recentemente, deixa eu compartilhar isso com vocês, a paróquia de Pato Branco fez uma grande ajuda, um grande apoio, que é a aquisição desse computador aqui. Então, o computador que eu usei até então para editar o culto era meu mesmo, né, uma aquisição pessoal minha, mas já estava velho, estava com 9 anos de uso. E dizem que cada ano do computador equivale a 10 anos de uma pessoa, né? Então ele já estava com uns 90 anos. Eu inventei aqui, tá? Não tem essa regra. Mas era bem velhinho já o meu computador. E, inclusive, ele estragou umas semanas atrás, não aguentou o tranco, e a paróquia tem ajudado também no conserto. E agora adquiriu esse computador que é bom aqui, que dá uma boa agilizada na edição dos vídeos. E eu queria deixar aqui registrado esse agradecimento. E como a Ana já falou nos avisos, a sua contribuição hoje, ela vai ajudar com que a paróquia também tenha ajudado na aquisição desse computador e no entorno de tudo isso que envolve para preparar esse culto. Então você pode colaborar com a sua oferta para esse culto interativo. Você pode anunciar a sua oferta durante a semana e efetivá-la mais para frente, né? Liga para o seu tesoureiro e diz, olha, eu quero ofertar com tanto. Mesmo que você vai entregar esse dinheiro ou depositar daqui a uma semana, 2, um mês, né? Independente, mas faça isso, né? Se você tem se sentido tocado por esse culto, colabore, ajude, né? Assim como você já tem feito. E por último, eu quero agradecer também aos membros que tenham ofertado já, né, para a sua comunidade, para a paróquia, que possibilitam tudo isso, e também você, amigo, mesmo de outras comunidades e outros lugares que têm participado aqui do culto interativo. Isso tudo só é possível porque tem todo esse empenho, mas porque você também está aqui, abençoando e sendo abençoado por essa celebração, por esse culto. Eu faço votos de que Deus siga nos abençoando, assim como Ele tem feito mesmo durante a pandemia, que Ele tem possibilitado que a gente tenha mantido essa união, essa comunhão, que é algo muito especial nesse tempo de isolamento, mas faço votos que Deus possibilite que tudo volte ao tão normal quanto possível, né, ao final de tudo isso. Que Ele vá nos guiando sempre com o seu caminho, com a sua sabedoria, do seu Espírito e a sua graça, seja no culto interativo, seja quando novamente nós pudermos estar juntos ou da forma como Deus quiser. Grande abraço para você, fique com Deus. Seguimos agora esse culto.